que é a fala de Lula, que não só mexeu e está mexendo com a política nacional, mas também com a diplomacia e a forma como o Brasil está sendo visto lá fora, aqui dentro também. Bom, vamos falar sobre tudo. A gente precisa lembrar que no final de semana, durante uma visita à Etiópia, o presidente Lula comparou a guerra de Israel com os horrores do Holocausto. A fala não só causou um imenso desconforto em quem se deu ao trabalho de ler 5 minutos de história, mas gerou também uma crise diplomática, né? Então, assim, depois da declaração desastrosa do presidente Lula, o governo israelense convocou o embaixador do Brasil em Israel para uma reunião no Museu do Holocausto, também outro capítulo à parte dessa história, tornou Lula persona não grata no país, mas enfim, são muitas as análises que a gente tem que fazer em cima disso. Então, para começar, vamos ouvir a fala do presidente Lula para a gente entender o que se deu. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Vai. Difícil, né? Saber por onde começar a avaliar esse absurdo ofensivo a todo judeu, seja ele israelense ou não. O mais grave de tudo é que Lula tem um séquito de seguidores lobotomizados que endeusa qualquer idiotice que ele fala, incluindo aquilo que pode ser racista. A gente falou, não lembro se foi na semana passada ou na outra, que ele também foi falar de improviso sobre uma mulher negra e acabou sendo absolutamente racista com ela, né? Essa fala do Lula que a gente ouviu agora, categoricamente antissemita, serviu como apito de cachorro para despertar uma esquerda que odeia judeus. O número de comentários explicitamente antissemitas nas redes sociais explodiu desde a fala do presidente. São coisas muito sérias. O que faz sentido, considerando que o Hamas divulgou uma nota exaltando e agradecendo o presidente Lula pela sua manifestação. Não é uma boa companhia exatamente, né? Mas considerando então que existe uma malta de gente ignorante que não compreende ou fingiu não compreender a razão pela qual a fala do Lula é antissemita, acho que vale a gente fazer aqui uma explicação rápida. Vale não, tem que fazer, né? Para as pessoas entenderem. O Holocausto promovido pela Alemanha nazista do Hitler é a mais grave tragédia humanitária do mundo moderno. Não existe muita discussão a respeito disso. Por quê? Foi um mecanismo sistemático de extermínio da população judaica, absolutamente dissociado da realidade, sem nenhum conflito real entre alemães e judeus. Era o ódio, a inveja e a crueldade como ideologia de Estado. O que está acontecendo em Gaza é uma resposta aos ataques perversos do Hamas a mulheres, idosos e crianças de Israel no dia 7 de outubro do ano passado e que envolve, sim, elementos políticos, religiosos e territoriais. Mas não tem uma perspectiva irracional e genocida de extermínio puro e simples de uma raça. Tipo, queremos exterminar palestinos. Então, quem tinha essa perspectiva, na verdade, no dia 7 de outubro, inclusive, era o Hamas, que governa a faixa de Gaza, que entrou lá estuprando e matando as pessoas. E aí a gente tem que fazer autocrítica. É isso. Eu estou falando aqui que a gente não deve criticar o governo fascista do Benjamin Netanyahu. Se você entendeu isso, você já sabe o que eu penso sobre a sua capacidade intelectual. É óbvio que o governo Netanyahu e a maneira como ele está conduzindo a guerra em Gaza devem ser criticados. Duramente criticados. Os próprios israelenses fazem isso diuturnamente, né? É óbvio também que a morte de civis deve ser sempre criticada. Civis, crianças, mulheres, idosos. E é médico, óbvio. jornalista, o que tiver no... Exatamente, no o que tiver caminho. no bolo. É óbvio que o mundo deve se unir para pedir a devolução dos reféns que o Hamas mantém em túneis embaixo de escolas e hospitais, para que então possa haver de fato um cessar-fogo. Também. Mas usar a maior dor do povo judeu como token definitivamente não é a melhor maneira de fazer isso. É antissemita, é errado, é ignorante e ajuda Netanyahu, que agora tem mais um inimigo público para chamar de seu. Eu acho que a fala do Gabriel é fundamental para a gente entender, especialmente porque o Gabriel é judeu. Então, assim, é o tal negócio de saber a posição do outro, né? É antissemita, gente, não tem jeito. Por mais que você... Não, mas só que ele não falou contra o povo judeu, ele falou contra o Estado de Israel. Quando ele equipara o Holocausto, é antissemita. Esse que é o problema. Por mais que ele tenha feito por ignorância, por estupidez, ele deveria vir a público e admitir. Fiz uma comparação infeliz. Não deveria ter feito. Tive uma aula aqui e, de fato,
fiz uma correlação. A minha crítica é a Netanyahu e ao Estado de Israel. Ele poderia ter feito isso. Eu acho até que dá pra gente fazer uma analogia para ficar mais fácil para as pessoas. Quando o Bolsonaro vira para Maria do Rosário e diz: eu não te estupro porque você não merece. Ele está fazendo uma agressão a todas as mulheres. Sim. Exatamente. Porque nessa fala ele está dizendo que existem mulheres que merecem ser estupradas. Quando ele usa o Holocausto como uma arma argumentativa contra... Dizendo que não houve nada semelhante na história, a não ser quando judeus foram exterminados. E acusa as vítimas do Holocausto de reproduzirem esse comportamento, é basicamente isso que ele está fazendo. Exatamente. É muito ruim. E, de novo, gente... O governo de Israel é absolutamente criticável. A gente já fez isso várias vezes aqui. Absolutamente criticável e está cometendo crimes de guerra. Reiteradamente. Sabemos disso. E é muito triste, Netanyahu vai arcar, assim como, infelizmente, a população judaica que está vivendo em Israel e que não gostaria de tê-lo no poder. As demandas do Lula, tirando esse comentário abjeto, elas eram todas... um erro diplomático monstruoso, né? Porque agora você muda a discussão de você ter a criação dos dois estados, a criação de um estado palestino, né? A convivência dos dois estados, para essa discussão sobre que passa por um revisionismo histórico. Assim, a gente não tem... Tira o foco. Coisa parecida. A gente teve Ruanda, antes disso, que foi o genocídio armênio também, não, sim, né? Mas é parecido com isso, o genocídio indígena aqui nas Américas. Falando Exatamente. nisso, quero aproveitar para lembrar a população brasileira que é como se a gente não tivesse problema interno. Quero lembrar vocês o seguinte: 2023, saiu o relatório, estava na Folha essa semana, 363 indígenas e Yanomamis morreram no Brasil em 2023, no ano em que já havia o Ministério dos Povos Originários. Morreram por quê? Por guerra? Morreram por quê? Por fome, desnutrição, por falta de saúde. Existe um extermínio acontecendo deliberadamente aqui no Brasil. Ah, mas não são os milhares de palestinos. Pouco interessa, é povo que está no nosso guarda-chuva e a gente tem um ministério dedicado a isso. E o número é pior do que 2022. Houve subnotificação? Diz o governo que houve subnotificação. Ainda assim, que fosse menor do que no ano anterior. Foram 363 indígenas mortos e com uma ministra de fome, malária e saúde, com uma ministra responsável por essa pasta. Então, assim, esse é um ponto de uma celeuma interna que esse sim tem que ser duramente criticado e reiteradamente lembrado. Porque é a mesma discussão que a gente já teve aqui sobre a questão da ministra Aniele Franco. Sim. Não basta você criar uma pasta e botar uma pessoa identificada identitariamente com aquela pasta, né? A gente tem agora uma ministra indígena que despacha de cocar. Mas e os Yanomamis? 363 morreram de fome por problemas de saúde. Eu acho só também a gente tem que ressaltar, tem muita gente dizendo que a fala do Lula foi de improviso. Eu não sei, não. Porque... Não, mas não tinha uma história que ele acertou com não sei quantos chefes de Estado que ele ia falar isso? Disseram, não teve né? isso. Mas eu acho que... Porque não teve nenhuma confirmação de que isso tinha acontecido. Mas, assim, E, querendo ou não, ele conseguiu pautar o assunto às vésperas da reunião do G20. Do G20. Não, é só porque nessa mesma coletiva em que ele fala isso, ele é perguntado antes sobre o Navalny. E aí ele sai, igual um bagre ensaboado, sai pela tangente, diz que a justiça russa, seja lá o que isso quer dizer, é que vai decidir, então ele não vai opinar sobre o assassinato evidente de um opositor do Putin. E ele é perguntado também sobre o fato do Maduro ter expulsado a ONU da Venezuela. E ele disse que nem sabia do que se tratava. Gente, não pode. E é mentira. Ele não queria falar. Então o Lula sabe muito bem quando ele fala e quando ele não fala. Olha, o problema é falar de improviso, mas ele sabia o que ele ia dizer. O Danilo Todo mandou uma pergunta honesta. Como discordar da política sionista do Estado israelense sem soar antissemita? É que existe também, gente... Precisa deixar claro o que é sionismo, né? É que eu só vou fazer esse adendo aqui. Eu estive muito tempo trabalhando na imprensa,
mainstream, e eu vou falar sério agora, não vou brincar como a gente fala imprensa profissional, né? Imprensa mainstream, e infelizmente eu acredito que haja ainda um profundo desconhecimento. Eu ouvi durante muito tempo no meio jornalístico a seguinte frase: fulano é um sionista, como se fosse um xingamento. Eu fui entender um pouco melhor a explicação com relação a isso quando eu fiquei mais próxima e tive um amigo próximo judeu. Então, basicamente, o sionismo defende um Estado de Israel. Não, é isso. O sionismo, na essência, na origem, é entender que o povo judeu tem direito à autodeterminação de um Estado, que é o que já acontece. Pronto. É complicado responder essa pergunta também, né? Porque é isso. O que é uma política sionista? É a política que defende que Israel continue existindo? Então, é isso. É isso. Basicamente, se a gente for resumir para você, é isso. De resto, a gente tem uma comunidade internacional inteira discutindo há décadas esse assunto que a gente não vai conseguir fazer aqui. Então, a gente parou, deu esse espaço para o Gabriel fazer essa análise. Eu queria só lembrar uma coisa também. Desde o início do conflito, no dia 7 de outubro do ano passado, não teve um dia também que não houve disparo de foguete de Gaza em direção a Israel. Então, quando a gente fala em cessar-fogo, deveria ser um cessar-fogo de ambos os lados, né? E não Israel continua sendo atacada também diariamente. E também não houve uma pressão internacional gigante para que haja libertação de reféns. Ah, mas é a arma que o Hamas tem para negociar. Bom, então tá se armando com gente. Basicamente é isso que você tem que ter na sua mente. Mas aí a gente falou, o Gabriel falou, tem que fazer minha parte nisso, claro, fizemos, discutimos, mas tem crise interna seríssima por causa disso, e que você tem que saber enfaticamente. E só pegando uma carona nessa fala da Cecília, antes de fazer o meu comentário, obviamente a gente é empático, né? Eu no meu lugar de católica e, obviamente, a gente convivendo com o Gabriel, que é um judeu, que tem as tradições judaicas muito fortes, que chama a gente, né, para conviver com isso, de dividir com a gente, de querer ter também essa troca com a gente, né? Eu vi essa semana, eu no meu lugar bem leiga, vi essa semana esse filme que está concorrendo ao Oscar, o Zona de Interesse, que é sobre uma família alemã do campo de concentração que mora ao lado de uma câmara de gás, né? E assim, é muito chocante, gente. É muito chocante. Acho que foram, sei lá, quase 2 horas de filme que você fica numa aflição e você fica naquela coisa, meu Deus, como é que isso foi possível? Só fazer mais uma observação. Eu acho que até a nossa geração, minha e da Manu, que os meninos são 10 anos mais novos que a gente, mas a gente teve na nossa... isso. Do nada, o etarismo. Nós somos os novinhos da Cecília. E da Manu, que é mais velha que eu, obrigada. Mas isso não impede nada. A Manu tem a cabeça muito mais jovem como a nossa, entendeu? Te amo. Beijo. Segue, Cecília, vai. Não, mas é sério. A gente teve uma influência muito forte de cinemas e documentários de uma época que eu acho que as gerações atuais, não é nem há 10 anos mais nova que a gente, há 10 anos mais nova que eles, talvez, não tenham tido com tanto impacto, apesar de muito mais acesso à informação. A gente teve a lista de Schindler discutindo durante muito tempo aquele filme, A Vida é Bela. Então, assim, existe um distanciamento também desse... Como é que fala, Gabriel? Francesco, Vafa. Não, tô lembrando errado. Eu esqueci direitinho agora. Eu lembro que ele acordava a mulher todo dia dizendo buongiorno, principessa. Principessa, que pegou em todo mundo. E para concluir essa parte mais cinematográfica, digamos assim, que é justamente o que chama muita atenção nossa, né? Que não vivemos, mas é a parte que a gente tem. Uma discussão depois que o Zona de Interesse começou a passar no cinema, que voltou pelo Twitter, foi que no filme O Menino do Pijama Listrado, as pessoas só começam a se chocar com a história quando o não-judeu morre. Então, assim, o filme está passando lá 1h30 de filme, não sei quantos mil judeus morrem na câmara de gás, você está vivendo. Aí, caraca, o filho do coronel morre, pronto. Aí porra, chora todo mundo, aí todo mundo se abraça no cinema, aí é complicado. Mas, enfim, voltando agora para o nosso quintal. Vamos lembrar do nosso quintal nesse imbróglio todo? Obrigada.
foi o que o Gabriel também já comentou. Existe uma polarização política no Brasil há muitos anos. Sim. Então, assim, também não dá para o líder da nação falar uma coisa e a oposição também resolver. Então, assim, tem a grita de quem é da esquerda, tem a grita de quem é da direita, e aí começa, mas aí o seu presidente, olha o que seu presidente falou. Ok. Não ok, mas não é uma comparação. Não é porque o Bolsonaro também falava e fazia coisas, ele vai pagar pelos crimes dele, né? Exatamente. Teve um não depoimento ontem justamente para isso. E é aquela coisa que o Pedro sempre fala, né? É o Bolsonaro que a gente vai utilizar como padrão do que deve ou não ser feito ou repetido, né? E é que nem mãe, né? Se o fulano fez, você vai fazer também? Exatamente. Você não é todo Exatamente. mundo, Exatamente. né?